Bora lá então codar para ser feliz e vamos nos divertir hoje, que eu acho que tem coisa bacana. A gente vai fazer alguns treinamentos, fazer algumas, né, alguns reviews, rever algumas coisas que a gente já conhece, mas aí a gente vai dar uma aprofundada e fazer alguns testes e algumas experimentações. Eu gostaria de começar a brincadeira lembrando quando a gente estava lá em linguagem de programação, há um ano atrás, né, a gente estava vendo aí vetores, e em vetores, na lista de vetores, a gente tinha alguns pedidos, por exemplo, concatenar vetores, que seria juntar dois vetores, um depois do outro. Então, eu tenho aqui os elementos do primeiro, eu crio um array junto com o tamanho do segundo, né, que comporte os dois, eu coloco o primeiro, depois eu coloco o segundo, e bonitinho, tá lá todo mundo junto, o resultado final. Então, colocar um e depois o outro. E a gente tem várias formas de fazer isso, né? E a gente tem várias maneiras, a gente pode brincar de fazer isso de N possibilidades aí. Dentro dos tipos que a gente tem, só para a gente brincar um pouco, né? Vamos fazer com algum tipo primitivo qualquer e a gente experimenta isso daí. Vamos começar salvando esse cara daqui. É, Deixa eu ver. Dar nome para variável para programa é difícil, né? Então vamos lá. Concatena vetor mesmo tamanho. Então vai ficar bem específico o que a gente quer fazer. Então a gente vai fazer isso aí para uma outra técnica de ordenação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é concatenar vetor de mesmo tamanho, né? Então a gente vai concatenar vetores, né? Plural, concatenar vetores, dois vetores de mesmo tamanho. Então vamos experimentar fazer isso daqui. Concatena vetores de mesmo tamanho. Agora vamos para a nossa brincadeira, vamos trabalhar em cima disso daqui. A primeira coisa, vamos criar aí um vetor. A gente vai criar um vetor. Não vou fazer de inteiro, vou fazer de ponto flutuante, beleza? Por quê? Né, fazer de ponto flutuante? Porque sim, só para fazer diferente. A gente sempre faz de inteiro, vamos fazer de um outro tipo, só para você quebrar aquele fluxo mental de sempre usar o mesmo tipo das coisas, né? Então vamos criar aqui um primeiro vetor. Declarado primeiro, a gente vai criar aqui um segundo e depois um terceiro. A gente vai ter dois vetores e esses dois vetores juntados vão gerar esse terceiro vetor. Então, é essa a ideia daqui, né? Então, o que a gente vai querer fazer é exatamente isso aqui. O V3, ele vai ser, né, colocar em comentário, o vetor 3, ele vai ser igual aos elementos que estão no vetor 1 mais os elementos que estão no vetor 2. É essa a ideia, né, que a gente vai fazer. É isso daqui. Só que não dá para fazer desse jeito, porque são arrays e aí não dá para fazer nessa forma com Java. A gente vai ter que implementar isso daqui de alguma forma. Vamos colocar aqui os elementos, né? Vamos colocar agora os nossos elementos e vamos pensar aqui em juntar esses caras. 4.8, 7.3, 9.1, não sei porque eu sempre coloco 9.1, 3.4, é uma curiosidade que bateu na minha cabeça, eu acho que eu sempre utilizo isso, que eu acho legal. Não utilizei nenhum 6, né? 6.5, 5.2, 2.8, 3, 2, tá. 1.1. Tá aí. Alguns elementos, né? Só para dar uma destoada, né? Uma destoada, fazer ficar aqui um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui
Pronto, para ficar maior aí os elementos, né? Só para na hora de juntar a gente ver pelo tamanho deles, né? Só para alinhar aqui para vocês verem os elementos alinhadinhos. Acho que fica legal. Acho que fica bem bacana. Agora, o que eu quero fazer, né? Eu quero juntar esses dois arrays num array que resulte na soma desses dois. Então, isso daqui é algo importante que eu preciso fazer. Eu preciso pegar esses dois e gerar o resultado no V3. O que eu quero como resultado, né? Aqui a gente tem que o V3 ele vai ter que ser igual ao vetor 1. Então, o vetor 1 é esse cara daqui, é isso daqui, mais o vetor 2, que é esse cara daqui. Então, seria isso daqui que eu quero, né? A soma desses dois vetores. Como a gente não tem isso diretamente, a gente vai ter que implementar. Então, vamos fazer essa implementação. Eu quero que, como resultado, né, a gente tenha isso daqui. Então, como resultado, é a junção desses dois arrays, né? Ele vai ter que ficar exatamente dessa forma. É isso daqui. Ele vai pegar na primeira posição do array resultante, colocar o primeiro elemento do primeiro vetor. Na segunda posição do resultante, o segundo elemento. Terceira posição, terceiro elemento. Quarta posição, o quarto elemento. Acabou esse cara, na quinta posição do resultante, é o primeiro elemento do segundo vetor. E aí ele coloca aqui o segundo vetor. E ele vai fazer essa junção dessa forma, e aí no final a gente vai ter o esperado, né, que se tenha é o 48739134, 76.5, 15.2, 62.8 e 41.1. É isso daí que a gente objetiva como resultado. Então, é isso que eu quero. Com base nesses dois arrays iniciais, eu quero obter como resposta esse array final daqui. É isso. Então, para facilitar a minha vida, e vocês sabem que eu gosto de facilitar a vida, obviamente eu vou fazer um public void imprime e eu vou passar aqui o que eu quero imprimir. O que eu quero imprimir vai ser o meu array, né? Eu quero imprimir aqui o array, ele é do tipo double. Então vai ser um array de double. E a gente quer imprimir esse cara daqui. Então a gente viu já algumas formas de impressão e eu quero imprimir isso daqui. Então, beleza, eu posso imprimir de várias formas. Eu vou utilizar aqui uma que eu comentei com vocês, eu acho legal a gente experimentar isso daí, né? Então, para utilizar essa forma que eu quero, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer um import do java.util. É uma classe utilitária para trabalhar com arrays. O nome dela é arrays, né? Então, Java util arrays. Eu importo isso daí para poder trabalhar. Vou mandar imprimir, então system.out.println, quero mandar imprimir. E o que eu quero imprimir? Eu quero imprimir utilizando a minha classe arrays. Então, arrays. Ele tem um método que converte para string. Como que é mesmo o famoso método que converte para string? Para string, toString, né? Então, a gente tem aqui um toString no arrays. E agora eu vou passar o que eu quero fazer essa conversão. O que é o nome do que eu quero imprimir? Nesse caso aqui é o meu vetor. É ele que eu vou colocar aqui, então. Então, vou imprimir o vetor. E ele vai fazer esse esquema. Ele recebe aqui um array e ele imprime esse array. Bem simples desse jeito. Para iniciar a nossa brincadeira, vamos ver aqui, né, fazer a demonstração e exibição. Eu quero imprimir aqui o primeiro array, o segundo array, para a gente ver se está certo. Então, Boa noite, senhor. Tem que muito corrigir boa o noite. print ADN. Ninguém tinha visto isso, é um absurdo. Como escreve errado desse jeito, meu Deus? Valeu. E sempre muito bom ouvir a sua voz, Amiratã. Sempre muito bom. Muito obrigado, não posso esquecer, né? A educação fica em casa, eu estou em casa, eu tenho que usar, né? Desculpa não ter agradecido direito. A gente vai imprimir o Cris, vetor. falta um T também no Alt. Pô, vocês estão enxergando coisa que eu não enxergo mais, hein? Tô falando, cara. Será que eu fui assintomático? Olha lá do que a gente conversou, né?
Aí, espero eu que não tenha digitado tanta coisa errada mais, né? Isso daqui a gente já viu, né? Concatenação e impressão, só para facilitar a nossa vida, eu fiz essa brincadeira aqui de usar um método para imprimir. Vamos ver o que acontece. Obrigado também, Anderson. Eu esqueci alguma coisa. Imprime. O que eu esqueci? Você está Tem que declarar falando? como estático, senhor. Ah, é verdade, né? Eu tô falando, rapaz. Acho que essa semana de saco cheio fez muito mal para mim. Aí, olha só. Pronto, agora tá funcionando. Ó, que bonitinho. Olha lá, os nossos dois vetores sendo impressos. Show de bola, curti. Agora sim, ficou legal. Muito legal. Vamos começar agora a nossa brincadeira, né? Eu queria imprimir o vetor resultante. O vetor resultante eu preciso, né, fazer a impressão, no caso aqui, do tal do vetor 3, né? E aí, se eu faço isso daqui, compilo o meu array e imprimo, ele vai gritar, porque esse cara daqui não foi inicializado, né? Ele não teve valor. Então, a gente vai ter que aguardar em algum momento fazer a criação desse array daqui. E aí a gente tem várias formas que a gente pode brincar com isso daqui. Então a gente vai experimentar algumas possibilidades agora e aí a gente vai montando e vendo aí o que a gente pode fazer para melhorar. Como que eu posso fazer, né? A junção desses caras daqui. Eu poderia então pensar assim: eu quero juntar esses dois. Só vou compilar de novo para tirar essa linha amarela aqui, né? Pronto. Eu quero juntar esses dois arrays e jogar dentro do V3. Eu não tenho uma soma direta de arrays. Então, pegar e falar que esse cara daqui é igual a V1 mais V2, será que funciona isso daqui assim, direto? Não, não funciona. Ele está falando que esse operador mais, ele não pode ser utilizado dessa forma. Não ficou bacana. Pô. Vou então, né, fazer o meu método para resolver isso aqui. Eu vou juntar V1 com V2, né? Então, dois parâmetros, V1 e V2. Eu acho que fica mais legal. Então a gente pode fazer lá, juntar V1 mais V2, né? Fica bem bacana fazer isso daí. Então acho que fica uma ideia supimpa. Então vamos criar um método para juntar os dois arrays e devolver um array de double como resposta. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Public, ele tem que ser estático. Ele vai me devolver um array de double. Então, double, ele vai se chamar juntar, ele vai receber dois carinha, né? Então, aqui ele vai receber dois carinha. Ele vai receber o primeiro vetor e o segundo vetor. Ele vai receber aqui V1 e depois vai receber o V2. Só que o V1 é um array de double. Então, esse cara daqui é um double em formato de array. Esse cara também é um double em formato de array. Beleza. Então a gente sabe que ele vai receber dois arrays de double. E aí a gente vai juntar. Em algum momento, isso aqui ele vai dar um return. Em algum momento ele vai devolver aqui um array. É isso que vai acontecer. Então, beleza, ele vai fazer isso daqui e vai devolver um array aqui de alguma forma. Agora vamos começar com a nossa brincadeira. Ele vai ter que devolver um array aqui, já está anotado. E como que eu posso fazer para juntar? Então, o juntar ficou legal agora, porque a gente sabe que a gente vai ter que fazer pelo menos assim. Eu pego o primeiro elemento do primeiro vetor, coloco na posição a primeira posição do vetor resultante. É uma cópia direta, né? Então, o primeiro passo seria montar aqui um for e fazer essa cópia direta. Espera aí. Mas eu vou jogar isso aonde, né? É uma boa pergunta. Eu vou copiar e beleza, eu vou fazer lá o for, né? Por exemplo, int i igual a zero, i menor que
o V1 ponto seu tamanho, e mais. Beleza. Não sei aonde que tá, e eu vou pegar o V1 na posição de I e passar para ele. Isso aqui eu tenho que fazer. Aí eu falo, pô, legal, perfeito. Mas esse tenho que fazer e jogar onde não está respondido. Eu preciso responder isso primeiro. Então, acredito eu que eu preciso criar um array de double que seja, sei lá, não sei qual o nome que eu poderia dar. Resultado. O resultado final aqui, né? E ele vai receber o quê? Vai receber a soma dos dois tamanhos, né? Então, ele vai receber aqui o tamanho do primeiro mais o tamanho do segundo. Só para deixar um pouquinho mais legível, eu vou criar uma variável inteira para receber esse tamanho, só por conta de deixar mais legível. Mas não haveria necessidade, beleza? Então, aqui, int tamanho recebe. Então, só por uma questão de organizar a legibilidade aqui, né? V1 ponto seu tamanho mais o V2 ponto seu tamanho. Agora, como que eu declaro um array mesmo? Notação de array variável ou tipo variável com a notação de array, né? Então, pode ser tanto assim como esse cara na frente aqui da variável. Pode ser um ou outro. A gente pode fazer das duas formas. Depois você utiliza o operador new. Você chama o mesmo tipo, então é double. E agora aqui você passa o tamanho, correto? É isso que a gente faz. Então agora a gente tem um array que vai até aquele determinado tamanho. Então bacana aqui, funcionou bem essa jogada. Ele está fazendo isso daqui. E o que eu vou fazer agora, né? O que eu preciso fazer? Agora eu sei, o que eu errei? O length do V1 tá errado lá também. Como assim tá errado? Eu acho que sua tela não tinha atualizado ainda, Geraldo. Olha lá. Ah, não. Size, senhor. Verdade. Não estava atualizado mesmo. Valeu, muito obrigado, viu? Ponto size, boa. Também. Daqui a pouco será, mas por enquanto ainda é length. Olha só o que acontece agora. Essa aí foi ótima. Esse cara aqui, que são as nossas interrogações, que eu não sabia o que era, agora eu posso dizer o que é. É o meu array de resultado. Ele vai receber isso daqui. E quando eu terminar, eu vou devolver esse array de resultado. É isso que eu quero fazer, devolver o array de resultado. Então, ficou bem bacana agora essa possibilidade. Só para a gente ver aqui o que acontece, né? Vou compilar esse cara. Compilado. A gente já tem ele aqui. Eu vou tirar esse comentário daqui de baixo e ver o que vai aparecer. Então, compilei, rodei. E olha só que legal, vou até ampliar aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Ficou 48, que é o primeiro aqui, 73, 73, 91, esse 91 daqui, 34, 34. Como eu não coloquei nada, ele ficou tudo zerado. E aí reforça, mais uma vez, o entendimento que qualquer array, independente se a gente fizer arrays de objetos ou de tipos primitivos, são objetos. Array gera objeto. Então, V1, V2, V3 não são variáveis primitivas do tipo double, ou variáveis primitivas array do tipo double. São objetos do tipo array. Então, isso aqui é importante. E por que eu estou afirmando isso daí para você com tanta veemência, né? Porque você lembra lá em POO, quando a gente cria uma classe e a gente coloca atributos dentro dela e a gente não faz o construtor dando os nossos valores padrões? Ele dá valor padrão. Quando é tipo numérico, é 0. Boolean é false. Quando é objeto, é null. Então, a gente tem essa declaração daí que é possível. Então, isso é importante lembrar. A gente está lidando com objetos. Então, arrays são objetos. Só para a gente reforçar aí essa lembrança. Agora, olha que legal. Ele já conseguiu colocar o primeiro dentro do resultante.
Falta eu conseguir colocar o segundo nesse local daqui. É isso que eu quero. Quero pegar o segundo e colocar ali naquele local que está tudo zerado. É isso daí que a gente vai fazer. Para facilitar a nossa vida, eu vou entender da seguinte forma. Eu poderia fazer de N possibilidades, né? Uma possibilidade, por exemplo, seria declarar aqui o meu I. Declarei o I aqui. Aí eu não declaro ele dentro do meu array. Opa. Aí ficou legal. Posso fazer isso daqui. Aí agora o que eu posso fazer para continuar? Posso fazer um outro for, né? Então esse daqui é para o primeiro array, para o V1, e agora eu vou fazer um outro para o V2. E agora ele vai até o tamanho do V2, aqui é V2, belezinha. Só que ao invés de inicializar o I, eu não inicializo o I. Eu deixo o I sem inicialização. Eu não mexo. Como ele já tinha sido declarado aqui em cima, recebeu o valor 0, ele vai dar continuidade. Será, né? Dá uma dúvida, compila e veja, né? Compila, funcionou. Professor, o I, aí nesse segundo for, o I não podia ser I igual a V1.length mais 1? Só o ponto length, não é? Mas daí ele teria que ser mais 1, seria? Não sei. Para ser o próximo, para ocupar o valor do primeiro E zero ali. eu acho que não é mais um. Ah, não, então beleza, então eu acredito. Não, eu acho. Tem que experimentar. A gente testa. Não, beleza, então. Eu acho que não tem mais um. E eu já explico para você. Eu vou falar isso sim. Mas vou experimentar isso daqui. Dessa forma aqui, vamos ver se funciona. Então, eu compilei, rodei e vou lá, né? Cadê? V2 recebe I. Vou lá. Compilou, rodou. E aí, ele não está funcionando, né? Aí ficou estranho. Você fala, ixi, não deu certo. É óbvio que não iria dar certo. A referência do I, eu concordo que deva continuar. Mas só que, quanto que está valendo o I nesse momento, na primeira vez que ele entra aqui? Se esse cara daqui a gente fez com 1, 2, 3, 4, né? 4, ele vai estar valendo 4. Ele vai de 0 até 3. Quando ele fizer 4, ele estoura o laço e vai cair aqui. O I agora está valendo 4. 4 é menor que o tamanho? Não é. Ele nem entra nesse cara daqui e não faz. Então, esse I daqui ajudou? Ajudou, mas não resolveu. Vou colocar uma segunda variável para nos ajudar aqui. Um J. Aí sim eu falo para você. O J começando no 0. Pô, tá difícil escrever hoje, hein? Aí sim, ó, o J começando no 0 aqui. Aí ficou legal. E aí agora, esse cara daqui é controlado pelo J. O vetor 2 está sendo controlado pelo J. Só que aqui, esse carinha daqui ainda é o I que eu estou utilizando. Então, se você pegar aqui e falar I mais mais, ele vai incrementar. E olha lá como bonitinho que fica. Compilou, você vai ter lá os elementos do segundo vetor. Funcionou, achei legal. Só que eu estou achando estranho que a gente tem que fazer dois laços, né? Eu acho assim, faz um laço, depois faz outro laço. A pergunta, preciso fazer dois laços, né? Pergunta boa, né? Preciso? Não sei. Eu acreditava que não. Eu acho que não é necessário fazer dois laços. A gente pode fazer tudo dentro de um laço só. Eu preciso fazer toda essa declaração, fazer isso? Não precisa, porque os dois, teoricamente, né? Esse daqui e esse daqui tem o mesmo tamanho. É o objetivo nosso trabalhar, concatenar vetores de mesmo tamanho, né? Então eu não vou fazer isso, eu vou modificar. Para que fique, né, registrada as mudanças, eu não vou alterar esse aqui. Eu vou deixar esse aqui que está funcionando, está tudo certinho. Eu vou deixar ele aqui e vou salvar como versão 2 e vou continuar o próximo, beleza? Só para manter uma cópia para vocês poderem ver as possibilidades que a gente foi brincando aqui. Então, esse cara agora eu vou chamar de versão 2. Então, a gente vai fazer uma segunda versão aqui. Então, só corrigir os nomes. Agora, vou fazer a seguinte correção.
Eu acho que usar 2 laços é desnecessário. Eu quero usar apenas um laço. Então, vou colocar aqui, redeclarar ele dentro. E isso daqui eu não vou mais utilizar. Beleza, eu quero que aconteça isso daqui com o V2. Só que aqui tem que ter o I mais alguma coisa, né? Que o Geraldo, ele já deu a dica, né? É mais o que o Geraldinho falou. Eu vou chamar de deslocamento. Eu vou falar que aqui, ó, essa interrogação, na verdade, é mais o deslocamento que eu preciso fazer para colocar ele no lugar certo. Só estou usando um termo, deslocamento. O quanto ele foi para o lado, né? O quanto ele foi para o lado. Esses caras aqui, essas variáveis a gente não usa, né? E o que, que é o deslocamento, né? O deslocamento é uma variável que a gente vai criar, que ela é o que o Geraldo falou. O Geraldo falou que era o tamanho do segundo array, ou o tamanho do primeiro array, né? Tamanho do primeiro array, que é o deslocamento que eu preciso fazer. É isso daqui. Então, criei lá uma variável tamanho, só vou alinhar para vocês poderem enxergar. Ó, é a soma dos dois. O deslocamento é, eu tenho que pular o primeiro array. Então, é o tanto que eu tenho que pular. Eu tenho que pular o tamanho do primeiro array para a gente poder continuar nessa brincadeira. Vamos ver se isso daqui fez alguma diferença. Compilou, rodou e ele funcionou. Então, para arrays de mesmo tamanho, a gente pode fazer esse esquema do deslocamento, que é exatamente o que o Geraldo falou. E explicando melhor, Geraldo, por que, que a gente não soma mais um? É porque começa no zero. Então, quando você for inserir, você vai inserir lá no resultante 0, 1, 2, 3. Se você fizer 4, você já vai pegar essa posição aqui, que é a quarta posição onde eu quero. Se você fizer mais um, você vai pular ela, esse aqui vai ficar fora, e você vai pegar a próxima, né? Então você já estaria pegando essa daqui do array. Por isso. Sim, eu me perdi entre o tamanho e os índices, já entendi já. Mas é só para deixar registrado também, que é por conta disso que a gente não somaria mais um. É só o tamanho do array necessário mesmo. Beleza. Então, isso daqui fica legal, já funciona bem, essa brincadeira para a gente fazer essa experimentação de como juntar as coisas, né? Eu acho bem legal, acho, né, fabuloso fazer isso daqui. Fiz com um laço só. E aí vem algumas perguntas, né? Quando a gente faz desse jeito, é o melhor jeito para se fazer? Bem, a minha resposta é um jeito de se fazer. É um jeito de se fazer. Não vou dizer que é melhor, não vou dizer que é pior. Você poderia utilizar também um esquema mais organizado, baseado na ideia anterior, né? A gente poderia fazer algo baseado na ideia anterior com os 2 laços. Ela vai entrar em algumas facilidades, né? Tem aí algumas possibilidades que podem, né, resultar. Para deixar mais claro, que eu acho que esse aqui não fica tão claro, eu vou fazer da primeira forma mais organizado, só para deixar aqui bonitinho para vocês verem. Eu acho que fica melhor. É uma opinião pessoal, né? Então é de gosto. Literalmente você escolhe a que você achar que é melhor e manda bala. Só fazer isso aí para juntar. Então vamos ver aqui uma possibilidade, né? Esse cara agora, vou experimentar fazê-lo com 2 laços, né? Olha lá, montando com 2 laços agora, mesmo esquema, só que o primeiro aqui a gente trabalha com V1 e o segundo a gente trabalha com o V2. Então é isso daí que eu quero, V1 e V2. Cada um vai trabalhar com um dos laços, e aí a gente tem lá os 2 laços bonitinhos. Diga, Luquinha. Professor, foi mal. Pode recompartilhar, por favor? Claro? Pois não. Saiu. Recompartilhando. Obrigado. Maravilha. Desculpa, eu não tinha lido a mensagem, perdão. Banquei bobeira. Mas quando for assim, não nem perde tempo, já chama logo, beleza? Eu não tenho problema quanto a isso, não. Eu vou chamar esse cara aqui da posição
do resultado, né? Posição, resultado. Posição do vetor de resultado. Ele começa na posição 0, então a gente vai usar esse cara daqui. É um nome grande, mas eu acho que vai fazer sentido, né? Então, posição do resultado. Agora, esse cara aqui não é I, é posição do resultado. Esse cara não é I, é posição do resultado. Beleza? Só para... Vou colocar aqui um espacinho só para você ver a variável direitinho que está ali no meio, ó. Só para lembrar dela, para não confundir. Não precisa desses espaços, eu estou colocando só para você poder ver que tem lá a variável ali, qual que a gente está utilizando, tá ok? Só que esse cara, ele vai estar sempre na posição 0. Isso daí vai dar um problema, porque ele vai sobrepor todo mundo. O valor final vai ser o 41.1 na primeira posição e o restante é tudo 0. É isso daí que ele vai fazer. Então, eu preciso, cada vez que ele fizer essa atribuição, eu incremento essa posição. Então, eu vou incrementar essa posição. Fiz lá, incrementei, mais, belezinha. Estou incrementando a posição em 1. Estou andando, né? Eu ando em um e ando em outro, né? Quando ele começar no outro, ele continua andando também da mesma forma. É essa a ideia. Esse cara daqui é exatamente igual ao primeiro, né? Só que aí eu estou utilizando uma variável separada, mais bonitinha, só para controlar o resultado, que eu acho que fica mais claro para a gente ver. Resultado final funcionando. Então, a gente viu aqui que a gente consegue concatenar arrays de mesmo tamanho. Então, a concatenação de arrays de mesmo tamanho foi bem sucedida, a gente fez, funcionou, ficou legal. O problema é quando não são de mesmo tamanho, né? Quando não é de mesmo tamanho, aí a gente começa a ter probleminha. E aí o bicho começa a pegar. Esse cara de posição de tamanhos iguais é bem fácil da gente lidar com ele, manipular e brincar. Mas quando eles não são de tamanhos iguais, começa a ficar bem complicado, né? Só para a gente entender aqui o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu vou colocar aqui as posições, né? Então aqui é o V1. Esse cara daqui é o V1 na posição 0. Então, é isso daqui. É o V1 na posição 0. Esse cara aqui é o V1 na posição 2. Posição 1. 1. Esse cara, posição 2. Esse cara, posição 3. E aí, a gente tem aqui, né? Esse cara é o V2 na posição 0. Posição 1. Posição 2. Posição 3. Então, só para a gente ver aqui, né? Quem é quem, né? Quem está em cada uma das posições, né? Tava certo, né? Tá aí. Essas são as posições, né, de cada um dos elementos. E aí o que acontece? Quando eu faço essa junção, eu quero como resposta que fique cada elemento na mesma posição aqui, né? O vetor resultante vai ter exatamente esses valores aqui, né? Ele vai ter exatamente esses caras aqui. Então, é essa a brincadeira que a gente tem que entender. Quem está indo para qual posição, né? Então, é o V1 nessa posição, o V1 nessa posição, o V1 nessa posição, o V1 nessa posição. Acabou o V1, começa o V2. Aí é o V2, 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 V2. Então, aqui são todos os elementos do vetor 1 e aqui todos os elementos do vetor 2. E isso daí é importante a gente perceber. São todos do primeiro, depois todos do segundo. Todos do primeiro, todos do segundo. Parece que eu estou sendo chato repetindo isso, mas é importante para a gente fazer agora quando eles não são de tamanhos iguais, porque quando eles não são de tamanhos iguais, a gente pode ter problemas. Vamos fazer um teste, né? Eu vou salvar esse cara como, né? Então já compilei para salvar. Vou dar um arquivo salvar como. Agora a gente vai fazer
Concatena vetores de tamanho diferente. Tamanho diferente. Tá aí. Concatenando vetores de tamanho diferente. Então tá aí bonitinho. Vamos experimentar agora, fazer uma brincadeira. E se eu colocasse agora, por exemplo, mais alguns valores, né? Coloquei mais esses 3 valores aqui. Esse cara, então, ele tem 7 elementos. Ele não tem mais apenas 4 elementos. Será que, do jeito que a gente fez, isso aqui funciona? Então, se eu compilar esse cara daqui, erro de compilação não tem, né? Porque a gente não está fazendo nada que quebre a regra de compilação, a gente não escreveu nada errado. Pelo menos não agora, né? Não escrevi nada errado agora. Mas vamos ver se não dá algum erro de execução, né? Então vamos executar esse cara. Eita, parece que funcionou. Ou seja, o algoritmo que a gente fez para concatenar tamanhos iguais serve exatamente para concatenar tamanhos diferentes. E vamos fazer um teste. Eu coloquei isso aqui no final do primeiro. E se eu tivesse aumentado o final do segundo array? Se eu tivesse aumentado o primeiro array? Compilei, executei, e olha lá, está funcionando. Então quer dizer que é o mesmo código? É o mesmo código. Diga, seu Derek. Na verdade, eu vou ter muito sem querer, senhor. Mas muito bom ouvir sua voz. Muito bom. Sem problema. Isso daqui é uma coisa bem bacana. Agora, do jeito que a gente fez o nosso algoritmo, ele consegue concatenar vetores de qualquer tamanho. 2 vetores. Ele junta 2 vetores de double, independente da quantidade de elementos de um e de outro, ele junta os dois e funciona muito bem. Se o primeiro é maior ou se o segundo é maior, tanto faz. Ele não tem problema nenhum. A gente provou aqui que ele está colocando essa junção e está funcionando muito bem. E aí eu falo para você, legal, era isso que eu tinha por objetivo. Então eu consigo agora juntar arrays de tamanhos iguais ou de tamanhos diferentes, tipos primitivos, né? E aí você fala assim, será que se eu fizesse, sei lá, arrays de string, daria problema? Bem, a gente pode testar, né? A gente pode verificar se a gente fazendo com arrays de string se vai dar algum problema. Vou dar um arquivo salvar como, a gente troca o tipo double por string e a gente verifica o que acontece aqui, né? Então agora vou dar um arquivo salvar como somente para a gente testar, né? Concatena vetores tamanhos diferentes. Agora, vetores de string de tamanhos diferentes. Então a gente pode concatenar tamanhos iguais ou tamanhos diferentes. Mas vamos fazer o tamanho diferente, que se for igual, vai ter que dar certo também do mesmo jeito. Agora, então, só atualizando o nome, pá. Esses caras aqui, aonde é double, eu quero modificar esse cara daqui e colocar, né, aonde é a anotação de double, eu vou colocar a anotação de string. É isso daí que eu quero fazer. Substitui tudo, deve ter dado certo, muito provavelmente. Senão a gente vai descobrir na hora de compilar. Agora a gente precisa arrumar isso aqui. Isso aqui precisam ser palavras, né? Então, batatinha. Todo mundo sabe que eu tenho que utilizar uma frase bonita e filosófica, né? Quando, opa. Caramba, que dificuldade. Quando nasce. Agora, uma outra frase aí. Fala uma outra legal. Eu tô sem ideia para frases. Vou colocar nome de fruto, então. Já que temos aí várias sugestões, nomes de frutas. Banana, abacate,
melão, uva. Coloquei aí 3 minúsculos e 4 maiúsculos. Se isso aqui tiver certo, né? Isso aqui deixou de ter significado e sentido, isso aqui ficou zoado, né? Só para apagar isso daqui. Cadê aqui? String, devolve string, imprime em string. Ok. Compilou. E o double. Opa, aqui a gente tem. Faltou isso aqui. String. Aí, agora sim. Olha só que legal. A gente fez concatenação de strings. Então, a gente não teve nenhum problema, né? A gente pode fazer concatenação de tipos primitivos, né? Arrays de tipos primitivos com double, com tipos string, que são objetos, e ele funciona. E aí ficou bem bacana aí para a gente ver. Ó, que bonitinho. É isso daí, ó. A gente já conseguiu fazer bastante coisa. Gostaria de mostrar, ter algumas ideias, né, discutir com vocês possibilidades da gente fazer, por exemplo, né, não sei, um array de objetos. Estou pensando o que a gente pode. Não, tranquilo. É só para ter coisas, letras maiúsculas e minúsculas, Derek. Não tinha nem necessidade de fazer sentido, né? O que a gente pode fazer? Ah, lá, 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 lá. Cara, eu só tenho ideias simplórias, né? Vamos, sei lá. É, fila de crianças, né? A gente pode criar lá os aluninhos colocando nome e altura para a gente montar eles colocando, né, em a cafeteira. Ah, eu sempre acho bom. Esparrama pelo chão. A continuação. Pode ser a cafeteira. A gente já fez cafeteira, né? Deixa eu pegar aqui a cafeteira, então. Não, a gente tem a cafeteira pronta em algum lugar que eu não lembro. Cafeteira, olha lá, cafeteira, cafeteira. Vou só ver como que é a cafeteira aqui que a gente fez. Cafeteira. Tá, beleza. Vamos fazer uma cafeteira, só que eu vou montar uma outra cafeteira. Vamos sem cafeteira. Não, sem cafeteira não dá para viver, né? A gente tem que ter uma cafeteira boa, ou senão a gente vai fazer na mão. É, vamos fazer aqui uma classe para representar uma cafeteira, né? Vamos salvar esse cara, cafeteira. Deixa eu ver isso. Bem simples, sem inventar muito para essa classe cafeteira. Cafeteira. Belezinha. Private string marca e private double preço. Beleza? Marca e preço, a gente tá brincando. Aí eu vou fazer um construtorzão já para facilitar a nossa vida, né? String marca, vírgula, double preço. Então a gente vai ter aqui que marca e preço. Então vai ter um set marca. Então a gente vai fazer set marca, passando aqui a marca.
em um set preço, passando preço. Perfeito. Fazer agora os dois, né? Public void set marca string marca if alguma coisa, só para ter uma regrinha, né, para não ficar passando em branco. Literalmente não passar em branco, ó. Marca.is empty. Só para não passar em branco, ó, ficou perfeito, ó. This.marca recebe marca. Agora fazendo um set para o preço, set preço, double preço. Vou colocar uma regrinha também. If preço maior ou igual a 0. This.preço recebe o preço. E a gente vai fazer agora um annotation para o toString, @override public string toString, abre e fecha, return, e a gente vai fazer aqui uma anotaçãozinha de array, né? E aqui, vamos lá. Marca uma vírgula, um espaço. A gente vai colocar aqui double. Que double? Acho que tá bom agora. Só para a gente ter uma impressão. Então a gente já vai ver como que vai ficar aqui a nossa impressão. Acho que vai ficar bem legal, na verdade, vai ficar bem bacana. Espero que isso aqui fique joia para a gente brincar. Compilar para ver. Não fiz nenhum get, porque por enquanto a gente não está precisando, né? Se precisar, a gente implementa. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer a criação de um array de cafeteiras. E aí a gente vai montar isso daí e tentar concatenar esses dois caras. E vamos ver o que vai acontecer, né? E vamos experimentar. Professor, não estou te ouvindo. Eu também não. Agora me ouvem? Alô? Oi? Agora voltou. Agora sim. É, eu tô falando, cara. Hoje tá difícil. Esse cara tá de sacanagem. Nem me fale, professor. Nem me fale. É, eu sei como é que é essa vida. Não pode ter atualização de Windows, não pode ter atualização de, de, de senha, pedir senha também. Esse negócio tá triste. É ovo. Você colocou um U a mais, Valério. Bom também. Valeu, obrigado. Tá meio esquisito. De vez em quando ele dá umas travadas e tem que. A minha imagem some para mim, eu tenho que tirar e colocar a câmera. Faz parte do processo. Vamos ver. Vamos brincar então de fazer. Eu vou seguir o mesmo esqueminha desse cara daqui, então vou dar um arquivo salvar como. Esse cara aqui
File, Save As. Agora a gente está com concatena vetores. Eu vou colocar aqui objeto. De tamanho diferentes, né? Então a gente vai concatenar vetores de objeto de tamanho diferentes. Tá aí essa brincadeira, a gente vai seguir essa ideia. Esse cara daqui é cafeteira, né? Ctrl H, cafeteira. Aí, substituindo o documento todo. Cafeteira, cafeteira, beleza. Agora a gente vai criar nossas cafeteiras, né? E agora eu vou precisar da ajuda. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou fazer aqui, então, um new Professor, cafeteira. Diga, tem Valerinho. como fazer um método retornar um array? Tem, claro. Como é que seria? Assim, ó, a gente fez aqui, ó, o juntar. Ele devolve um array pra gente. Olha lá. Ele devolve um array, já devolveu o array de double, array de string e agora array de cafeteira, né? Literalmente, eu declaro um array e dou um return nele. Retorno um array desse tipo. Sem problema nenhum. Gostei da dica, Luquinha. Entendeu, Valerinho? Entendi. Show de bola. A gente já está usando esse retorno, né? Já facilita a vida aqui. Valita. Preço da valita eu vou colocar 48,5. New cafeteira. Tramontina. Exatamente assim, Valério. Isso mesmo. Dessa forma. E aí você já tem um retorno em formato de array de string, né? Você está devolvendo um array de string. E aí o que você colocar aí e colocar o abre e fecha colchetes ali, ele já vai ser array, né? Vou colocar menor, Arno. Vou colocar aqui um valor de 78 de novo, não, 73,1. New cafeteira. Tramontina. Essa está na promoção. Então a gente já fez os 3 aí, beleza? Só para ficar bem clara a notação de array, né? Aí a gente criou. Vou fazer agora o outro. Estou fazendo chamadas anônimas, né? Para não precisar ficar criando aí os objetos e passando os objetos aqui. Estou fazendo uma chamadinha anônima que fica mais fácil. Cafeteira. Agora, ó, Toshiba é nova, viu, cara? Essa daí eu não... Essa aqui é cafeteira industrial, ó. Para seguir a mesma ideia. Adorei as ideias. 129,90. Nossa senhora.
Nem eu. Depois que ninguém ouviu o que eu vi, né? Não, é só para saber. lembro, lembro TV de tubo, muito boa. Ai, ai. Sei lá. Melody. Pô, 8 tá fogo hoje. Aí, ó, bonitinho. As cafeteiras criadas aí. Mondial, verdade, ó lá. Deixa eu pensar. Tava tentando lembrar do nome, eu não tava vendo, não tava vendo na cabeça. Mondial. Mas show, fica aí pra gente colocar para fazer tamanhos diferentes. Vamos testar tamanho igual, vou usar o seu Mondial para fazer tamanhos diferentes. Se tudo tiver certo, isso daqui vai ser impresso bonitinho. Só por uma questão de organização. Quero pular de linha. Agora sim, vamos lá rodar esse cara. Esse aqui eu não sei se eu compilei também, compila atualizado. Vamos rodar aqui para ver. Eu pulei argumentos, não deu certo. O que eu copiei errado aqui? Public static, né? Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou. Não sei. Compilou, rodou, ele está falando que o método main não foi encontrado. Porque eu estou usando um nome diferente, é isso? Vetor, objeto, tamanho diferente. Vetor, objeto, tamanho diferente. Professor, acho que o string args tá cafeteira. Ah, é verdade. Porque eu mandei substituir. Putz, grila, essa daí eu não tinha percebido, hein? Viu? Manda substituir as olhos, é isso que dá. Perfeito, obrigado. Não tinha percebido mesmo. Ó, agora funcionou. Agora ficou legal. Olha lá, a gente tem lá as nossas cafeteiras, né? Valita Arno Tramontina, Toshiba Multilaser Melody, aí ele juntou Valita Arno Tramontina, Toshiba Multilaser e Melody. Se a gente adicionar a cafeteira da Mondial, ó, vamos colocar aqui uma cafeteira da Mondial. New cafeteira da Mondial no valor de 99,99. E ó, que legal, compilou, rodou e olha que legal, ele pegou e juntou tudo, perfeitinho, muito bacana. A juntada dele funcionou, colocou a Mundial certinho lá. Ele tá juntando sem problema nenhum. Esse Enter daí era só para não ficar numa linha, porque senão, né, fica tudo. Só foi para mostrar ele de uma forma melhor. Se for ver sem o Enter, né, ele vai ficar dessa forma. Aumentar, eu não posso nem aumentar a fonte para ver melhor, porque senão ele não vai caber na tela, vai dar quebra, né? Mas está lá, Valita, Arno, Tramontina, Mondial. Isso aí é exatamente o que está aqui no início, né? São os elementos que estão no início. É isso daí, olha só que bacana. Então a gente consegue fazer essas junções, não importando o tipo do dado, né? E isso daí é algo que eu acho que é muito importante. O concatenar fica bem simples de ser feito. E aí eu falo para vocês, e se eu quisesse juntar 3 vetores? E agora, José? Aí você fala, pô, professor, aí o senhor sacaneia, né? É aí onde o senhor faz eu chorar. Não, não é, pelo contrário. A gente vai. Eu vou abrir um só para digitar menos, porque esse aqui tem que digitar bastante coisa, né? Exatamente, você viu que a gente não mexeu em nada mais no código, só nos valores, né? Então eu vou abrir aqui o do string, não, cadê?
vetores de tamanhos diferentes. Do arrayzão lá, tá lá. A gente está juntando esses caras aqui. Esse aqui não tem sentido a gente deixar esse comentário, né? Aí. E agora, olha só. Esse cara daqui, a gente já viu, ele funciona, ele faz lá a junção de tudo. E se eu quisesse concatenar não 2 vetores, mas 3 vetores jogando num quarto vetor? Eu acho que é simples de ser feito. A gente pode fazer de várias formas. Então, a primeira forma que eu discutiria com vocês, né, por exemplo, só para a gente, né, ficar aqui com o que a gente quer, né? Só para ficar alinhado, para a gente ver os elementos depois melhor, né? Só para entendê-los. Não que vá fazer diferença na nossa impressão, mas fica legal aqui. Fazer algo assim, né? Esse cara daqui tem que juntar V4, né? Juntar V1, V2 e V3. E aí a gente teria a junção desses 3 daqui resultando no V4. Se eu quisesse fazer isso, né? Parece assim uma coisa absurdamente complicada, né? E não é. Muito pelo contrário, com o que a gente tem hoje, dá para fazer de várias formas. A primeira forma, que eu imagino que você imaginou, que eu imagino que você imaginou, isso aqui vai dar ruim porque não existe, tá certo? Você imaginou assim, já que esse cara aqui não existe, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no junta, vou colocar uma vírgula, double, abre e fecha, mais um vetor, vou colocar aqui V1 mais V2 mais o V3, e vou fazer mais um laço desse para o V3. E resolve a minha vida. E eu falo para você, e não é que é verdade? Funciona muito bem, né? Então, essa é a primeira forma de fazer isso daí. Então, eu poderia fazer dessa maneira, sim, sem problema nenhum. Mas fica esquisito, né? Se você for pensar bem, pô, e se eu quiser agora utilizar para, sei lá, para 4 arrays, eu quero juntar 4 arrays. Se eu quiser juntar 4 arrays, eu vou ter que vir e mudar de novo. 5, vou ter que mudar de novo. 6, vou ter que mudar de novo. 7, vou ter que mudar de novo. E você percebeu que toda vez você vai ter que vir e fazer uma modificação, né? Existem algumas formas de implementar essa modificação de uma maneira mais tranquila, né? A gente não quer mexer no código de juntar, né? Juntar 9 arrays vai ficar legal. Fácil, né? A gente consegue. Só que... Sir, e N-arrays? Então, dá para a gente fazer de algumas formas, né? Isso daqui é muito tranquilo, mas é uma percepção que às vezes passa pelos nossos olhos e a gente não lembra disso. Por exemplo, eu posso falar assim, junta esse cara. Então, eu falo para ele, junta isso daqui. E depois você junta com o V3. E aí, se eu compilo o meu programa, ele funciona. Aí você fala, mas espera aí, você está chamando junta dentro do... Tô mesmo. Porque o que acontece? O que o nosso método juntar, ele retorna para a gente? Um array de double. O que o junta faz? Ele vai pegar aqui, primeiro elemento, um array de double. Opa, um array de double, perfeito. E aqui, V3, é um array de double. Para ele, é indiferente isso daqui. Então, se a gente rodar esse programa, ele vai ficar tudo bonitinho, olha lá. Os números com apenas, né, uma casa, 2 casas e 3 casas. Ele junta tudo numa boa. Então, entra aqui um conceito importante que a gente está fazendo uma chamada do método dentro dele mesmo. Então, é possível fazer isso daí. Ainda não é isso aqui não é considerado recursão, porque ele tem que se chamar dentro dele. A gente está passando ele como parâmetro, né?
mas isso aqui já é o início, né? O primeiro passo para a gente começar a pensar como que funciona a recursão, que é um assunto que a gente vai discutir aí mais para frente. Com certeza a gente vai falar disso aí já já. Então, mais alguns momentos a gente vai ter que falar. Então, nesse caso daqui, ele vai juntar esses dois, o resultado da junção deles, ele vai juntar com isso daqui. Para quem lembra de uma função que a gente já utilizou algumas vezes, dentro da biblioteca Math, da biblioteca matemática, a gente tem uma função chamada min e uma função chamada max. Então, o min e o max. Que é muito comum a gente querer utilizar isso daí para verificar ou colocar em ordem, né? Então, a gente consegue ver, né? Colocar em ordem dois elementos. Então, você passa os dois elementos para o min, os dois elementos para o max, está tudo organizado. Aí eu falo, tá, eu estou vendo dois elementos que são menores ou dois elementos que são maiores, né? E se eu quiser saber o maior de três elementos? Não existe um max passando três elementos. Não existe um min passando três elementos, mas você pode chamar novamente. A mesma coisa, se eu tiver mais um array aqui, né, só para a gente brincar, e eu colocar aqui mais um array qualquer, sei lá, um V4 agora, e a gente vai juntar tudo no V5, só para a gente brincar um pouco para ver aqui o que acontece, né? Então, por exemplo, né, eu poderia chamar o juntar aqui para esses dois e o juntar aqui para o V4 e para o V3. Eu posso fazer isso aqui que ficaria bem bacaninha. Por exemplo, 7, 3, 1. Então, essa possibilidade aqui também, né? Só para ver, né? A gente tem números com 1, com 2, com 3, com 4. Então, unidade, dezena, centena e milhar, né? Então, a gente consegue fazer essa junção. Não necessariamente precisa ser nessa ordem. Se você quiser juntar, conectar eles, né, de outra forma, você pode fazer, mas isso aqui também vai funcionar legal. Ele vai conseguir juntar isso daqui numa boa. Então, aqui é importante a gente perceber e visualizar essa possibilidade de fazer uso dos métodos que a gente tem sobre o que eles têm a nos devolver, né? Então, aqui fica bem interessante. Fica a exemplificação, né? Não é necessário, mas fica o exemplo de como a gente poderia estar utilizando para juntar mais arrays, sem a necessidade de alterar código. Se você quiser fazer para alterar o código, você pode fazer sem problema nenhum. Uma coisa que também pode ser feita é você passar essa implementação de forma mais transparente para quem for consumir, né, esse seu recurso, né? Você pode fazer algo, ao invés de ter que recriar do zero, você chamou aqui a tua função juntar, e você quer juntar três coisas, né? Então, esse cara fará isso daqui agora. E aí você pode fazer, na chamada desse carinha, você pode mandar ele retornar o juntar de V1, de juntar, né? De novo, juntar de V1 com V2, fecho isso daqui, e isso daqui com V3. É exatamente o que a gente fez lá, mas fica totalmente transparente ao usuário, né? Ele consegue ver, por exemplo, nesse momento, um juntar que tem três arrays, né? Que ele vai passar. Então, esse cara daqui, a gente ainda pode fazer mais uma sobrecarga. Então, é uma possibilidade, se você quiser criar essa camada de abstração, né? Eu posso fazer isso daqui. Então, ele chama dessa forma. Se eu tiver, por exemplo, aqui, né? Mais um V4, também posso fazer essa mesma implementação, que eu posso fazer o quê? Ele pode chamar isso daqui, ele vai juntar esses caras, e aí depois ele vai juntar o V4. Pode fazer assim. Ou fazer igual a gente fez aqui, né? Chama os dois, também pode, não tem problema nenhum.
Dessa forma, ele vai chamar esse daqui, que vai chamar esse daqui. No final, a gente só está tendo a execução desse método de junção, né? E aqui a gente pode simplesmente, né? Vou deixar isso aqui comentado como título de marcação do que a gente fez, né? A gente pode ter isso. E aí, ó, que bonitinho. Se você compilar agora, funcionou, rodou, ele continua funcionando exatamente igual. Então, é bacana essas possibilidades de chamar o método dentro dele ou fazer uma sobrecarga e fazer uma implementação um pouco mais trabalhosa com ele mesmo. E por que é importante saber dessa parte? Porque é o princípio, né? A gente está começando a ver a stack de execução. A stack de execução vai ser importante para o método de ordenação que a gente vai implementar agora. Então, esse método de ordenação, muito provavelmente eu não consigo passar ele hoje. A gente vai terminar na semana que vem. Mas a gente vai ver algumas técnicas hoje para poder implementar esse método de ordenação. E esse método de ordenação, ele usa esse esquema dele se chamar. Esse esquema do método chamar a ele mesmo dentro se chama recursão. E recursão, ele tem... Eu sempre leio que recursão tem dois casos. Ou você entende e adora, ou você não entende e odeia. São as duas possibilidades. Dentro da possibilidade do odiar, quando você entende, você passa a adorar, porque é muito legal. Recursão é um negócio fabuloso, facilita muito a nossa vida, porque evita, por exemplo, recursão é a base dos laços em linguagens funcionais. Então, ele chamando ele mesmo até um determinado momento. Quando chegar no momento, eu explico todos os momentos de utilização da recursão, mas aqui já fica uma ideia do que a gente pode ter pela frente, né? Então a gente pode ter várias brincadeiras desse tipo daqui sendo implementadas com função, chamando ela dentro dela mesma, né? Ou métodos, melhor dizendo, no Java, né? Sendo chamado dentro dele mesmo. Isso daí gera a tal da recursão. E a recursão realmente é algo muito importante que a gente vai precisar estudar e entender. É isso daí por enquanto. A gente viu as nossas concatenações. Concatenação é bem tranquilinho, bem facinho, né? Eu acho que é a montagem mais simplória que a gente tem. Eu acho que fica bem legal agora. E a gente dá uma pausa, uma respirada, e daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouco